Na guerra de poder entre as facções gaúchas, a violência é a principal munição. Conquistar e manter territórios para o tráfico de drogas e outras atividades depende de muito poder de fogo. Já vai longe o tempo em que simples revólveres e espingardas garantiam a artilharia necessária para cometer crimes e derrotar os rivais. Antes os bandidos, vamos dizer assim, era amador, né? Hoje o cara anda com um fuzil. Eu, no meu tempo que eu incluí no 1º batalhão lá, se o cara andava com o máximo um revólver com uma garrochinha, entendeu? Dificilmente eu encontrei o cara com uma 12. Era um bandido famoso já que andava com uma arma 12. Hoje qualquer uma criança aí tem um fuzil se facilitar, entendeu? Para fazer um assalto. Muito mais pesado, né? Coisas que nós víamos antes, tipo, a nível Rio de Janeiro, São Paulo, e que era uma realidade totalmente diferente da nossa realidade aqui, das nossas facções. Hoje está no mesmo patamar, né? Hoje o capital também cresceu muito, e eles acabam investindo muito em armamento, investindo muito para que eles possam estar fortalecidos para qualquer momento, para qualquer situação, poder se defender, né, e poder defender o seu território. A polícia gaúcha está consciente de todo esse poder de fogo e por isso mesmo vem adaptando a tempos as suas táticas de enfrentamento às facções. A prática agora é chegar na ação lá na linha de frente com o maior número de agentes possível e assim fazer com que os criminosos pensem 2 vezes antes de partir para o confronto com a polícia. Os enfrentamentos eventualmente fazem parte, a gente não faz questão de ter enfrentamento, a gente sempre age com superioridade numérica para que nós não tenhamos enfrentamentos, e principalmente enfrentamentos fatais, mas a verdade é uma só, a polícia vai sempre preparada para que se houver um confronto, nós tenhamos condições de reagir à altura. Além de ter que adaptar suas táticas de confronto, a Polícia Civil Gaúcha chegou à conclusão de que era preciso também ajustar a estrutura da corporação para fazer frente ao crescente poder bélico das facções. O chefe de polícia nos revela que nos próximos meses deverá entrar em operação uma nova delegacia especializada com foco justamente no arsenal do crime. Uma delegacia que a gente vai chamar de desarme, que é uma delegacia que vai fazer o trabalho não só da apreensão das armas, mas o rastreio dessas armas, para saber de onde elas, para pegar o caminho das armas. As armas entram por algum lugar, essas armas vêm de algum lugar, né? Então a gente tem que fazer o caminho inverso dessas armas, não só responsabilizar as pessoas por terem arma, mas descobrir qual é o caminho que essas armas estão chegando no Rio Grande do Sul, e nós já temos trabalhos importantes nessa linha. Até lá, as polícias vão lidando com os riscos do dia a dia. Até a Polícia Rodoviária Federal teve que adaptar suas técnicas de abordagem nas estradas. As abordagens de trânsito do dia a dia acabam tendo que ser mais fortes também, porque há a possibilidade de, entre aspas, sem querer, na hora de fiscalizar o trânsito, se abordar um criminoso sem ter essa informação prévia. Armamento pesado é coisa cara, muito cara. Um fuzil pode custar de 50 a 100 mil reais no mercado negro. O jornalista Renato Dornelles, autor de um livro sobre a origem das facções, conta que para não arriscar perder tudo de uma vez em um combate com rivais ou numa batida da polícia, as facções espalham seus arsenais pelas comunidades, forçando moradores inocentes a ceder espaço para esconder as armas. Em Viamão, numa comunidade em que os traficantes obrigavam o pessoal de uma igreja a esconder as armas, porque não gerava suspeita para a polícia, né, certo? Não gerava suspeita, então escondiam na casa de idosos. E foi numa casa em São Leopoldo, na Grande Porto Alegre, que a Polícia Civil fez, em 1º de setembro, a maior apreensão de fuzis deste ano. As 14 armas escondidas sob o chão pertenciam a uma facção que atua no Vale dos Sinos. Aqui, o dono da casa era um integrante da facção com longa ficha criminal. O jornalista revela também que os arsenais alimentam um mercado interno da bandidagem. Com o investimento nas armas ele é alto, né? Então ele tem que se pagar esse investimento.
Então, quando as armas ficavam paradas, eram fora de período de guerra, eles alugavam para quadrilhas de assaltante de banco, por exemplo. Para você ter uma ideia do poder de fogo que as facções gaúchas têm hoje, nós vamos mostrar aqui algumas das munições que elas utilizam nas suas ações. Começando pela munição da pistola 9mm, que é essa aqui. É munição de arma de uso restrito, só polícias e exércitos podem usar. Mas hoje, qualquer bandido tem. Esta aqui é a da pistola 45, também uma munição muito forte, mas já é um pouco mais rara de encontrar, porque a bandidagem prefere a 9mm, até porque é mais fácil de ser obtida. Já em termos de fuzil, esta é a munição do fuzil 762, o fuzil base do Exército Brasileiro e também a munição mais forte entre os fuzis que são utilizados pelos exércitos no mundo inteiro. Agora, olha esta munição aqui. Esta é a calibre .50. Munição de metralhadora pesada. O emprego dessa munição é para uso antiaéreo e também para furar a couraça de blindados militares. Só a bala da .50 é praticamente do mesmo tamanho do cartucho e da bala da 762 juntos. Esse tipo de munição fura qualquer colete, fura qualquer blindagem que a polícia tenha hoje e pode, inclusive, derrubar um helicóptero da polícia ou mesmo um avião pequeno. E o efeito no corpo humano é simplesmente devastador. O uso de armas calibre .50 foi flagrado durante o assalto a um carro forte no aeroporto de Caxias do Sul em 19 de junho. As câmeras de segurança mostraram um dos bandidos portando um enorme rifle Barrett, arma dos atiradores de elite do exército norte-americano e amplamente utilizada nas guerras do Iraque e do Afeganistão. No assalto, o sargento da brigada, Fabiano Oliveira, morreu atingido por um tiro de fuzil de calibre menor. No confronto, a polícia matou um dos assaltantes. Outro foi morto em São Paulo. A ação foi planejada pelo PCC de São Paulo, mas só aconteceu com a ajuda dos Bala na Cara, uma das facções mais poderosas do estado. Em parceria com a Organização Criminosa do Rio Grande do Sul, uma facção do Rio Grande do Sul, eles deram um apoio, vamos dizer assim, logístico, local, conhecimento técnico da área para permitir essa atividade dessa facção criminosa aqui no estado. O assalto ao aeroporto de Caxias foi mais uma prova de que as facções gaúchas há muito tempo vêm se relacionando com as organizações criminosas do centro do país. Mas até que ponto facções poderosas como o PCC, que organizou esse assalto, têm condições de se estabelecer com força aqui no Rio Grande do Sul, a ponto de mandar no crime? Segundo um relatório do Ministério Público sobre o poder das facções no Rio Grande do Sul, o PCC já tem bases ou contatos em pelo menos 37 cidades gaúchas. A polícia percebeu esta presença há tempos. Indivíduos de outros estados, pertencentes a essa facção de amplitude nacional, intimamente ligados em coautoria dolosa com gaúchos, com indivíduos líderes de facção aqui no estado. Mas, segundo o Ministério Público Gaúcho, a influência de facções como o PCC aqui no estado ainda é fraca, comparado com outras regiões do país. Pesquisadores em segurança pública entendem que as facções de fora ainda relutam em estabelecer domínios aqui no sul. É muito incipiente a presença das organizações nacionais que hoje figuram entre as principais organizações do país, e aqui eu estou falando do primeiro Comando da Capital, o PCC e o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. É possível que existam acordos comerciais, principalmente falando de atacado, né, então da distribuição da droga que vem passando principalmente, né, pelas fronteiras do sul e que vão ser distribuídas no resto do país, mas ainda assim o protagonismo dessa distribuição continua sob comando das organizações gaúchas. Por mais poderosas que sejam, facções como o PCC encontram aqui no Rio Grande do Sul um ambiente de disputa como não existe em nenhuma outra parte do país. O grande número de facções gaúchas, estabelecidas e fortalecidas por tanto tempo, cria um cenário de confronto que exigiria muito esforço para que uma facção de fora se estabelecesse com domínio total por aqui. Para isso, seria necessária uma guerra com um preço alto demais. As facções aqui não demonstraram interesse em entregar ou de fazer uma coligação em que percam o poder. E isso talvez
torne-se, digamos, arriscado e caro para as facções de fora tentar, porque como aqui são várias facções, por uma facção de fora vir, ela vai ter que disputar com muitas. Por isso, as facções de fora preferem ações em parceria com as facções gaúchas, como o ousado e violento assalto ao aeroporto de Caxias. Essas organizações criminosas do Rio Grande do Sul, que são diversas, né, são um dos estados que tem mais facções criminosas, sendo 5 de maior vulto aqui no estado, têm feito parcerias com organizações criminosas de outros estados para realizar suas atividades. No episódio de amanhã, você vai ver que há muito tempo as facções de Porto Alegre pegaram a estrada para espalhar seus domínios pelas cidades do interior do estado, levando junto também as guerras do tráfico, mudando a realidade de comunidades que nunca haviam vivido uma situação de tanta violência. E vai ver também como os crimes financeiros estão ajudando a enriquecer as facções e a bancar o seu poder de fogo. E claro, como as polícias estão se virando para enfrentar essa nova e sofisticada modalidade do crime organizado. É amanhã, aqui na Record.